Bom dia, bom dia, bom dia. Glória a Deus. Glórias aos céus. Aleluias. Eu venho aqui em mais uma oração e comigo eu carrego uma palavra profética. Eu só entro aqui com aquilo que Deus me entregou. E se Deus não me entregar nada, então eu já entro orando para não falar nada que não vem do Senhor. Porque é justamente aquilo que vem de Deus que nos alinha, que nos apruma, que nos muda, que nos molda, que nos transforma, que mexe com a gente. Presta atenção. A vida de uma pessoa só muda quando ela deixa Deus mexer. A vida de uma pessoa só muda quando ela deixa Deus mexer. Escreve aqui, eu vou deixar Deus mexer. Eu vou deixar Deus mexer. Escreve aí, não tenha medo. Não tenha medo da dor. Sabe de que você tem que ter medo? Você tem que ter medo das consequências. Mas se você obedecer, você não vai sofrer consequência, você vai sofrer dor da renúncia. A obediência gera uma dor. E essa dor gera mudança, gera milagre. Amém? Glória a Deus. Bíblia na mão, jejum e oração, derruba capetinho e capitão. Falar em jejum, eu estou convidando. Convidar não é obrigar. Convidar não é obrigar. Eu estou convidando o povo de Deus para abrir um jejum hoje. Quem é aqui de Campo Grande vai entregar no altar. Vai entregar no altar. Amém? 8 da manhã, 15 ou 19. Ovelha amada, eu estava meditando numa palavra que está escrita lá no livro de Reis, que fala da mulher sunamita que foi atrás do profeta. Escute, por favor. Lá no segundo livro de Reis, no livro de 2 Reis, capítulo 4, a Bíblia vai dizer que aquela mulher, ovelha, aquela mulher, presta atenção, às vezes a oração demora porque a gente fala nos detalhes, porque os detalhes é bom. Aqui a Bíblia vai dizer que essa mulher, não fala o nome dela, fala que ela era sunamita, é uma cidade chamada Sunem. Sunamita, ela foi ao Monte Carmelo ao encontro do profeta. O profeta estava ali no Monte Carmelo. E ela então foi ao encontro dele. E essa mulher, ovelha amada, quando ela foi ao encontro do profeta, no meio do caminho ela encontrou uma pessoa chamada Geazi, que era justamente o discípulo do profeta. E ele perguntou, ele indagou para ela, como é que a senhora está? Estou bem. E seu marido está bem, teu filho está bem. Quer dizer, ela poderia ali encontrar aquele moço e se desesperar. Só que ela ia falar, ela ia passar o problema dela para a pessoa errada. Ela ia passar para a pessoa errada o problema dela. Então foi quando ela disse, está tudo bem. Está tudo bem. E a palavra vai dizer que ela encontrou ali então a Geazi. E Geazi, quer dizer, e o profeta já tinha sentido. O profeta já tinha sentido que o menino tinha morrido. Então ele já tinha mandado Geazi ir ao encontro dela. Mas ela não se abriu com ele. Pare de ficar se abrindo, ovelha, para qualquer um.
Pare de ficar ali falando sua vida para qualquer um. Quando você fica falando da sua vida para todos, a situação vai ficar pior. E ela então continuou o seu caminho e foi lá ao encontro daquele o qual foi usado para ativar o milagre dela, porque ela não podia ter filho. Ela era uma mulher bem-sucedida, ela era uma mulher temente a Deus, porque quando ela via o profeta passando por aquela cidade, ela disse assim para o marido: eu observo que aquele homem que passa aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer então um quarto de apoio, um lugar para quando ele passar por aqui ele ter onde ficar. O marido falou: vamos. E ali então, a Bíblia vai dizer que eles fizeram, e o profeta sempre ficava ali. E um dia o profeta chamou ela e disse: mulher, eu vejo que você foi benevolente comigo, você me tratou muito bem, você deixou Deus te usar para poder cuidar de mim, eu queria te retribuir, eu queria poder orar por você. Tem alguma coisa que você deseja receber, que você não tem? Aí ela disse: olha, eu quero ter um filho. E aí foi quando o profeta então lançou a profecia que ela iria dar luz a um filho. E ela então engravidou e teve um menino. E a Bíblia vai dizer que o menino, no horário de meio-dia, um dia, o menino estava na roça trabalhando com o pai, e no horário de meio-dia ele sentiu uma dor de cabeça, onde ele gritou ai. Ele gritou ai. E aí ele morreu. E quando ele morreu, a mãe pegou o menino, levou para o quarto do profeta, e lá cobriu o menino, e deixou o menino lá morto, e foi em busca do profeta. E quando o profeta sentiu, o espírito do profeta sentiu que o menino havia morrido, aí foi quando ele mandou Geazi ir ao encontro da mulher. E no meio do caminho, ela disse que estava tudo bem. E Geazi voltou para o profeta, e o profeta mandou Geazi ir lá orar no menino, e o menino não ressuscitou. O profeta teve que vir. E quando o profeta deitou em cima da criança, a criança ressuscitou. Tem problemas que só vai serem resolvidos quando chegar na pessoa certa. E essa pessoa é Deus. Essa pessoa é o altar de Deus. É o altar de Deus. E a Bíblia vai dizer que essa mulher, então, Geazi perguntou para ela se estava tudo bem, como que ela estava, se o marido estava bem. Ela disse assim: está tudo bem. Está tudo bem. Tem gente que quando perguntar, está tudo bem? Tá, tudo bem, graças a Deus. Porque se você falar que não tá, vixe, você vai alegrar o coração delas. Tem gente que elas vão se alegrar quando elas, se você falar que tá mal. Que tá mal. Então, uma coisa que eu aprendo aqui nessa mensagem. Primeira, o encontro dela com Geazi. Cuidado com esses encontros. Tem muitos encontros que, se você não tomar cuidado, as pessoas vão ficar cavando sua vida, querendo saber da sua vida, como você tá, viu? E isso e aquilo. Nos encontros, aprenda a falar de você o suficiente, pouco, porque aquilo que as pessoas não sabem, elas não estragam. Nunca fale dos outros. Nunca fale dos outros. Eu sento, às vezes, eu tenho muitos amigos, pastores, até que amigos que não é da igreja, amigos que não conhecem a Deus. Eu sento para falar de assuntos da minha vida, de coisas minhas. Eu não fico falando dos outros. Para de falar dos outros, ovelha. É feio. É feio. Você que é pai, você que é pai, pare de ficar falando mal da sua mulher para os seus filhos. É feio. Você fica falando mal. Você que é sogra, pare de ficar falando mal da sua nora. Que coisa feia. Você tem uma nora, aí você vai lá se encontrar com a outra nora, você fica falando mal da nora, da outra nora. Pare de ficar falando mal. Tem gente que é uma fraca. Tem pessoas que é fraca. Ela fica falando mal do marido
para a mãe, para a família, para o filho, para a filha. Isso é feio. Seu filho não tem estrutura, sua filha não tem estrutura para ficar ouvindo certas coisas. Aprenda a ser como a mulher sunamita. A mulher sunamita, ela não ficou falando, sabe, o profeta me prometeu um filho e agora o filho morreu. Não, ela não ficou falando. Tem gente que infelizmente não tem visão espiritual nenhuma. Tem obreiros que é fracos, tem pastores que é fraco. Fica falando mal dos obreiros, fala mal da igreja, fala mal da cidade, fala mal do país. Ô funcionário, para de ficar falando mal do seu patrão, rapaz. Vai trabalhar, vai produzir, vai gerar, vai se dar, vai se doar. Fica falando mal do seu patrão, da empresa que você trabalha. Tem a visão de Deus, tem a visão espiritual. Essa mulher aqui no encontro dela com Geazi, ela falou ao contrário. Tava mal, tava ruim, mas ela não falou nada. Cuidado com certos encontros, porque tem encontros que quem promove ele é Satanás. É Satanás. É Satanás. Cuidado, vigia a sua vida. Sai de perto de pessoas que ficam só falando mal dos outros. Gente pequena não evolui, não cresce. Gente pequena gosta de fofoca, de picuinha, de conversinha. Gente pequena não quer produzir, não quer crescer, não quer prosperar. Gente pequena tem o espírito do irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo, quando ele falou assim: o que está acontecendo aí? Disseram: é uma festa. Não, ele não entrou naquela festa. Quando o irmão do filho pródigo soube que estava tendo uma festa, ele não entrou naquela festa. Mas se fosse uma confusão, ele entrava. Se fosse uma fofoca, ele entrava. Se fosse algo para prejudicar os outros, ele entrava. Tem gente que gosta de uma briga, de uma confusão, gosta de uma coisa baixa. Tem gente que gosta de bafafá, de contenda, de atiçar fogo. Tem gente que gosta de ficar ali, sabe, alimentando um sentimento maligno no coração dos outros. No coração dos outros. E eu vim aqui nesse dia de hoje quebrar as estratégias de Satanás. Eu vim aqui nesse dia de hoje fazer cair por terra toda a mentira do diabo, todo engano do diabo, todo ódio, toda mágoa, toda culpa, tudo aquilo que o diabo falou de você, usou a boca de alguém para falar de você, está caindo por terra e está batendo em retirada. Você crê? Você recebe? Cuide da sua vida, cuide da sua família, cuide do seu ministério, cuide da sua igreja, cuide da empresa que você trabalha, cuide daquilo que confiou a você, que você vai ver como as coisas vai tomar um novo rumo. Eu vou falar mais sobre isso nas próximas orações. E aqui eu aprendo que ela construiu um quarto. Aprenda a construir. E segundo, a ressurreição do filho dela, por aquele que prometeu. Aquele que prometeu não vai deixar teu milagre morrer. Aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Aquele que prometeu é fiel para tirar o teu milagre da pedra, da sepultura, da tumba. Eu fico... vou parar porque Deus está me derramando, Deus está derramando graça aqui.
Eu vou parar. Na oração da noite eu vou falar sobre Marta e Maria. Quando Lázaro morreu, ao invés delas se unirem para orar, para uma curar a dor da outra, ficou falando mal. Jesus deixou meu irmão morrer. Se ele tivesse aqui, cadê Jesus? Espírito Santo, muda a nossa visão, muda o nosso coração, muda os nossos ouvidos e a nossa boca. Não deixa a gente ser pessoas pequenas, medíocres, falidas, pessoas que não têm princípios. Nos eduque a ser alguém que vai te servir, que vai te louvar com excelência. No Pai, no Filho e no Espírito Santo. Diga amém e diga graças a Deus. E que Deus te abençoe. E que se eu falei alguma coisa que você não gostou, me perdoe, mas eu falei pro teu bem. Eu nunca entro aqui para falar o que eu quero. Compartilha. Quem sabe tem alguém que não precisa ouvir essa oração, essas verdades, né? Tem gente que está perdendo tempo com aquilo que não pertence a ela, que não cabe a ela. Tem gente que está entrando aonde não foi chamada. Manda essa oração para ela.